8 milhões de ienes. É este o número que está a deixar os executivos da Toyota a suar durante a noite. 8 milhões de ienes. Ou, em números que nos são mais familiares, 19.999 dólares. Este é o preço do novo carro elétrico que a BYD acabou de atirar para o mercado japonês. Um preço que, até há 3 semanas, era considerado impossível. Uma piada. Um delírio de engenheiros com demasiado tempo livre. Mas a piada acabou. O carro chama-se Seagu. E a versão que chega ao Japão não é um brinquedo barato. Tem uma bateria de 38 kWh. Tem uma autonomia oficial de 405 km. E custa exatamente metade do que custa o Tesla Model 3 mais barato no mesmo mercado. No dia 8 de agosto de 2026, a BYD fez aquilo que ninguém esperava. Não lançou um carro elétrico. Lançou uma bomba. O anúncio foi feito em Tóquio, num centro de conferências que mal tinha capacidade para 200 pessoas. Mas a notícia percorreu o mundo em segundos. As ações da Toyota caíram 4,2% nesse mesmo dia. A Honda perdeu 3,8%. A Nissan caiu 5,1%. 3 das maiores montadoras do planeta perderam, juntas, mais de 12 mil milhões de dólares em valor de mercado. Só por causa de um número. 19.999. E aqui está o que torna isto assustador. Este não é um carro chinês vendido na China. Este é um carro chinês vendido no Japão. No país que inventou o just-in-time. No país onde a qualidade é uma religião. No país onde os carros japoneses são reis e os estrangeiros são tolerados. O Seagu não está a ser tolerado. Este é ser comprado. No primeiro fim de semana de pré-vendas, a BYD registrou 8.400 encomendas. Não em todo o Japão. Só em Tóquio. E os números continuam a subir. Os concessionários Toyota estão vazios. As lojas da BYD estão cheias. E isto é só o começo. Achas que esta guerra dos preços vai acabar aqui? Ou é o primeiro tiro de uma batalha que vai mudar a indústria para sempre? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque há uma parte desta história que ainda não contamos. A parte sobre o que está a acontecer dentro da Honda. E acredita, é muito pior do que imaginas. Vamos a números. O BYD Seagu que chegou ao Japão chama-se Haku. E foi lançado oficialmente a 28 de julho de 2026. 2 semanas depois, a 9 de agosto, as encomendas ultrapassavam as 1.000 unidades. 1.000 carros. Em 14 dias. Num mercado onde a BYD vendeu, em todo o ano de 2025, apenas 3.742 carros. Isto não é um crescimento. É uma explosão. E não é só o volume de vendas que assusta os japoneses. É a velocidade. A BYD nunca tinha lançado um modelo no Japão com este ritmo de adoção. Em 2 semanas, o Haku já representa quase 1/3 de todas as vendas da BYD no Japão em 2026. E o ano ainda nem acabou. A pergunta que os executivos da Toyota se fazem é simples. Como? A resposta começa com um número. 30,08 kWh. É a capacidade da bateria do Haku. Com esta bateria, o carro percorre 305 km no ciclo chinês. Na estrada real japonesa, a autonomia desce para 210 km. Mas mesmo assim, 210 km com uma carga. Para o dia a dia em Tóquio, onde a distância média de uma viagem é inferior a 50 km, chega e sobra. Depois há o preço. O Haku custa 2,15 milhões de ienes antes de subsídios. A Nissan Sakura, o elétrico mais vendido do Japão, começa nos 2,44 milhões. A diferença são 290 mil ienes. Quase 2.000 euros. Num mercado onde cada iene conta, esta diferença é enorme. Mas a história não acaba aqui. Porque há outro número que derruba tudo. 19,999 dólares. É o preço do Seagu na versão de exportação. E esse número específico, foi calculado para uma coisa: matar a concorrência de preço. Na Europa, o mesmo carro custa 19.990 euros. Na China, a versão base custa o equivalente a 7.377 dólares. A diferença não é custo. É estratégia.
A BYD está a subsidiar a entrada no Japão com as margens que ganha na China. Por cada Haku vendido em Tóquio, a BYD está a perder dinheiro. De propósito, para conquistar cota. E está a funcionar. O Suzuki chamou a isto uma ameaça massiva. E não é só o Suzuki. A Toyota, a Honda e a Nissan controlam juntas 80% do mercado de minicarros no Japão. O Haku está a atacar exatamente esse segmento. O coração da indústria automóvel japonesa. Imagina o que significa isto. Estás number pace. Tens uma indústria que define a tua identidade nacional. E uma empresa estrangeira aparece, vende-te um carro mais barato, com melhor tecnologia, e ainda por cima perde dinheiro de propósito para te tirar o lugar. Achas que os japoneses vão ficar quietos? Ou achas que estão a planear alguma coisa nos bastidores? Porque há um movimento que está a acontecer dentro da Honda, da Nissan e da Mitsubishi. E esse movimento, se for bem sucedido, vai mudar tudo. A 21 de julho de 2026, a notícia chegou a todos os jornais do setor. Não houve festa. Não houve anúncio público. Apenas uma declaração de Toshihiro Mibe, CEO da Honda. As empresas que não se adaptarem às mudanças não sobrevivem. E depois, a confirmação. A Honda, a Nissan e a Mitsubishi estavam a unir forças. Não numa fusão. Isso já tinha falhado em fevereiro de 2025. Mas numa aliança tecnológica que pode ser ainda mais perigosa para a BYD. O que é que isto significa na prática? Vamos a números. As três empresas vão partilhar unidades de controle eletrônico. As SU, o cérebro do carro, o software que decide quando e como a bateria carrega, como o motor responde, como a segurança funciona. Até 2030, 60% dos veículos elétricos produzidos pela Honda, Nissan e Mitsubishi vão usar as mesmas plataformas eletrônicas. Não é um acordo. É uma declaração de guerra. E há mais. A Honda e a Nissan vão usar as mesmas baterias, os mesmos motores, os mesmos inversores. Cada detalhe técnico que pode ser partilhado, vai ser partilhado. O objetivo é um só: cortar custos, reduzir o preço final e competir com o Haku no seu próprio território. O CEO da Nissan, Makoto Ushida, foi direto. Ao unirmos-nos, vamos mostrar que 1 mais 1 é mais do que 2. E acredita, eles precisam disto. A Nissan está em crise. O plano de reestruturação Nissan já economizou 160 mil milhões de ienes, mas ainda precisa de cortar mais 90 mil milhões. O fecho de 7 fábricas pelo mundo não foi suficiente. A aliança com a Honda é, para a Nissan, uma tábua de salvação. A Mitsubishi, que pertence parcialmente à Nissan, entrou como terceiro elemento. O CEO Takao Kato confirmou que as discussões estão a progredir e que esperamos incorporá-las no nosso novo plano de médio prazo. O que é que isto significa para ti? Significa que os 3 maiores construtores japoneses estão a fazer exatamente o oposto do que fizeram nos últimos 10 anos. Em vez de competirem entre si, estão a cooperar. Em vez de guardarem os seus segredos tecnológicos, estão a partilhá-los. Tudo por causa de um carro chinês de $19.999. Mas há um problema neste plano. Um problema que ninguém está a discutir abertamente. E esse problema chama-se subsídios. É aqui que a história fica verdadeiramente interessante. Porque enquanto a Honda e a Nissan se preparam para a batalha, o governo japonês já está a jogar o jogo. E está a fazê-lo de uma forma que a BYD não consegue vencer. Pensa nisto. O que acontece quando o campo de jogo não é nivelado? O que acontece quando as regras são escritas para proteger quem já está no poder? A resposta está prestes a chegar, e vai chocar-te. A 1º de abril de 2026, o governo japonês ativou uma arma silenciosa. O novo programa CEV, Clean Energy Vehicle, entrou em vigor com um orçamento total de 110 mil milhões de ienes, cerca de 770 milhões de euros. E o que parece um incentivo à mobilidade verde é, na verdade, um campo de batalha desenhado para proteger a indústria local. Vamos a números concretos. Um comprador japonês que escolha um Toyota BZ4X recebe um subsídio entre 110 e 130 mil ienes. Um comprador que escolha um Nissan Sakura recebe 58 mil ienes.
Um comprador que escolha um Honda N1 e recebe valores semelhantes. Agora, adivinha quanto recebe um comprador do BYD Haku? 15 millions. Apenas 15 mil menos de 100 euros. A diferença para os carros japoneses é brutal. É uma diferença de 90 mil ienes, quase o dobro do preço do carro em alguns casos. E não é coincidência. O sistema de pontuação do CEV é baseado em 6 categorias: infraestrutura de carregamento, estabilidade do fornecimento de baterias, medidas de segurança cibernética, capacidade de reparação. Cada uma destas áreas exige investimento no mercado japonês. E a BYD, até agora, investiu pouco. Não porque não quisesse, mas porque o mercado japonês sempre foi fechado. A Tesla, por outro lado, recebe os mesmos 127 mil ienes que os carros japoneses. Por quê? Porque a Tesla já instalou mais de 140 superchargers no Japão, com cerca de 700 pontos de carregamento. Está a contribuir para a infraestrutura. Está a investir no país. A BYD, que depende da infraestrutura existente, não tem essa vantagem. Isto não é uma discriminação arbitrária. É uma estratégia. O governo japonês está a usar o dinheiro dos contribuintes para nivelar o campo de jogo. E está a fazer isso de forma legal, transparente e eficaz. O que é que isto significa para a BYD? Significa que o preço de $19.999, afinal, não é tão competitivo como parece. Um Haku custa 2,145 milhões de ienes antes de subsídios. Depois do subsídio de 15 mil, fica por 1,995 milhões. Um Honda N-Box, o carro mais vendido do Japão, custa 1,739 milhões. É mais barato, tem motor a combustão e não precisa de carregadores. E, no entanto, mesmo com este handicap, a BYD já vendeu mais de 1.000 unidades em 2 semanas. A pergunta que se impõe é simples. Se a BYD está a perder a guerra dos subsídios, como é que está a ganhar a guerra das vendas? Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para esta estratégia chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A história do Haku não é uma história sobre carros. É uma história sobre ti. Sobre o que acontece quando um produto suficientemente bom chega a um preço impossível. E sobre como as regras do jogo mudam quando alguém decide não a seguir. Vamos a números. A BYD vendeu 10 mil carros no Japão em 3 anos e meio. O Haku, em 2 semanas, já fez 1.002 encomendas. E o mais impressionante, 80% das encomendas são para a versão mais cara, a 300 Premium. Os japoneses não estão a comprar o Haku porque é barato. Estão a comprá-lo porque é bom. A autonomia de 320 km é quase o dobro da Nissan Sakura. E tem portas de correr elétricas, uma funcionalidade que os japoneses adoram. Agora, pensa no teu trabalho. Pensa na tua indústria. Há algum setor onde um concorrente estrangeiro possa aparecer, oferecer o dobro pelo mesmo preço e mudar as regras do jogo? Porque é isso que a BYD está a fazer. Não está a vencer apenas com preço. Está a vencer com valor. E está a fazer isso num mercado onde os estrangeiros raramente vencem. Mas há mais. Há um detalhe que ninguém está a discutir. Um detalhe que pode mudar tudo. O Haku não é o único elétrico barato que a BYD pode fazer. Na China, o CHU custa o equivalente a $7.377. O Haku é uma versão adaptada para o Japão, com especificações KK. E a BYD está a estudar levar este carro para a Europa. O que é que isto significa? Significa que o Haku é um teste, uma experiência, uma forma de ver como o mercado reage a um elétrico a $19.999. O mercado japonês é o mais difícil do mundo para carros estrangeiros. A participação de marcas não japonesas nas vendas de carros novos é mínima. A BMW e a Mercedes vendem carros de luxo. Os carros baratos são todos japoneses. Se a BYD vencer no Japão, vai vencer em todo o lado. Se conseguir convencer os japoneses a comprar um carro chinês, vai convencer qualquer um. Imagina o que acontece quando o Haku chegar à Europa. Imagina o preço. Imagina o que vai acontecer aos concorrentes europeus. Porque não é uma questão de se.
É uma questão de quando. Achas que a indústria europeia está preparada? Ou achas que vai ser apanhada desprevenida? Como o Japão foi. Porque há uma coisa que o Japão nos está a ensinar. Uma lição que ninguém quer ouvir. E essa lição tem um nome, uma data e um número. Chegamos ao ponto onde todas as peças se juntam. O anúncio de 8 de agosto de 2026 não foi um acontecimento isolado. Foi o culminar de uma estratégia desenhada ao longo de anos. E o que aconteceu no Japão é apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. A BYD não lançou apenas um carro. Lançou uma mensagem. E a mensagem é esta. O preço de entrada para um carro elétrico é $19.999. A partir de agora, qualquer carro elétrico que custe mais do que isso tem de justificar cada cêntimo extra. A indústria automóvel global está a reagir. A Toyota anunciou, a 15 de agosto de 2026, que vai cortar 30% do preço do seu próximo elétrico. A Honda e a Nissan prometeram 3 novos modelos elétricos para 2027. A Volkswagen está a reconsiderar o seu plano de elétricos na Europa. E a Tesla, que sempre liderou a revolução, está a ser pressionada a baixar os preços. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. Uma parte sobre o que acontece quando a tecnologia se torna barata. Quando o carro elétrico deixa de ser um luxo e passa a ser um artigo de consumo. E esse momento já chegou. O Haku que a BYD vende no Japão é o mesmo carro que na China custa o equivalente a $7.377. A diferença de preço é de $12.622. Essa margem enorme, é o que a BYD está a usar para conquistar o mundo. Está a perder dinheiro em cada Haku vendido no Japão. Mas está a ganhar cota de mercado. E cota de mercado, para a BYD, vale mais do que lucro imediato. Agora, pensa no que isto significa para os próximos 5 anos. O carro elétrico de $10.000 já existe na China. O carro elétrico de $15.000 está a chegar à Europa. O carro elétrico de $20.000 já chegou ao Japão. A pergunta não é se a indústria automóvel vai mudar. A pergunta é quando. E a resposta é: já está a mudar.